Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais um dia, então, nós começamos aqui pela manhã buscando a presença de Deus. Algum dos irmãos tem algum pedido a colocar, como nosso costume aqui? A gente continua orando pelos outros pedidos, mas se você tiver um pedido, você pode falar aqui ou também colocar no chat agora ou durante o culto também. Se você colocar depois, nós oramos no final, tá bom? Se alguém quiser falar também, tem a oportunidade aqui. Senão, nós vamos orar. Então, se alguém colocar algum pedido, nós oramos também no final. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, louvamos teu nome, te agradecemos por mais um dia de vida, pela oportunidade de estar aqui pela manhã buscando ao Senhor. Ó Deus, nós queremos nos colocar em tuas mãos mais uma vez, para que possamos ouvir a tua voz nesta manhã e fazer a tua vontade, Senhor. De maneira especial também colocamos em tuas mãos os pedidos mencionados aqui durante estes dias de culto. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor sabe de todas as lutas, o Senhor sabe das decisões que muitos precisam tomar também, por isso colocamos em tuas mãos, Senhor, para que o teu Santo Espírito continue agindo na vida dessas pessoas. Ó Deus, agora nós vamos estudar, o teu Santo Espírito nos dirige e nos dê sabedoria também. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá então, a gente vai continuar nosso estudo. Hoje eu vou continuar também com uma reflexão bíblica, um texto bem conhecido. Aqueles que desejarem, convido a abrir a palavra de Deus em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A gente, desde o nosso começo, né, a gente já está hoje no dia, não me lembro exatamente aqui, mas no dia 30 mais ou menos, né? Faltam uns 10 dias para a gente terminar. A gente estudou alguns livros, né? Como Preparação para a Crise Final. Depois estudamos também o livro Santificação e também o Reavivamento, né? E agora nós estamos fazendo algumas reflexões bíblicas que têm tudo a ver com esse tema, né? De busca, de reavivamento, de santificação. Em Lucas capítulo 15, eu quero estudar com os irmãos nesta manhã, onde nós encontramos ali três palavras, né? Três parábolas, desculpa, três parábolas contadas por Jesus. E essas parábolas dizem respeito a alguns tipos de pessoas, né, que estão perdidas de alguma forma. E a gente não vai se deter muito nas duas primeiras, mas a parábola da ovelha perdida, a gente entende que a ovelha é alguém que está perdido, sabe que está perdido, mas não sabe o caminho para voltar. Essa é a lição da parábola da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida vem logo em sequência e ela ilustra aqueles que estão perdidos dentro de casa e muitas vezes não sabem que estão perdidos. Não sabem mesmo, né? A dracma representa aquele grupo que está perdido e não sabe, ou perdido dentro de casa, para nós, perdido dentro da igreja. Mas eu quero me deter com os irmãos na parábola do filho pródigo. A partir do verso 11, se você puder acompanhar comigo a leitura, diz assim. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei
e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se. O verso 25 diz assim: Ora, o filho mais velho estivera nos campos, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: teu irmão, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola a gente leu aqui para relembrar, né, com os irmãos, mas ela é muito conhecida. Acho que todos nós já ouvimos aqui alguns sermões, talvez a respeito disso, talvez até alguns de nós aqui já pregamos também alguns sermões a respeito dessa parábola. E quando nós olhamos para ela, é muito fácil a gente se atentar à vida do, do filho mais novo, né? O que pede a herança, então, e vai curtir a vida, vamos assim dizer, depois se arrepende e volta para casa. Mas tem também um ponto de vista de nós enxergarmos um pouco a respeito do filho mais velho. Então, aqui a gente começa a compreender algumas lições importantes a respeito, desse filho mais velho. Essa parábola, parábola do filho pródigo, ela nos aborda um pouco a alegria que há no céu quando um pecador se arrepende, né? E amém por isso. E o filho mais velho, no verso 25 aqui, onde a gente começa a falar mais sobre ele, né, a partir do verso 25, ele reflete aqueles críticos, na verdade, de Jesus, que assim como, né, esse filho se consideram obediente, né, mas careciam verdadeiramente de amor. Então, Jesus recebia muitos críticos, né, conversava, principalmente os fariseus ali, que tentavam de alguma forma acusar Jesus, pegar Jesus de surpresa em alguma ocasião. E ele representa, então, esse filho mais velho representa aqueles que são críticos de Jesus, né? E essa raiva do filho, quando o pai recebe o mais novo, essa raiva do filho mais velho, ela evidencia que a obediência não era fruto de um amor na vida desse filho mais velho, mas ele visava um retorno, uma recompensa. E quando ele não recebe, entre aspas, essa recompensa que ele esperava, em que o pai se alegra com a vinda do filho mais novo, ele se sente injustiçado, porque não havia alegria no seu coração com a volta, mas ele esperava receber algo do pai também, pela sua suposta fidelidade ali no tempo em que ele estava eh, sendo fiel ao seu pai. Parábolas de Jesus, na página 106, comenta esse momento e diz assim, ó, seus pensamentos, do filho mais velho, seus pensamentos estavam dirigidos ao lucro, a serem acumulados por sua vida circunspecta. Então, ele vivia essa vida, ele não abandonou o pai como o filho mais novo, mas ele não servia verdadeiramente por amor. Ele visava, então, um retorno, porque ele vivia uma vida aparentemente é, perfeita. Ele, ou seja, ele buscava ali realmente um reconhecimento por suas obras, por aquilo que ele fazia. Enquanto que, ilustrando para a nossa vida espiritual, o que Deus espera de nós é uma entrega total do nosso coração.
E aqui, na verdade, é uma advertência muito séria para nós, né? Não importa tanto o que nós fazemos, mas como nós fazemos e o porquê nós fazemos, né? O porquê nós servimos a Deus e como nós cremos nesse serviço também a Deus, na nossa vida, na nossa entrega. Nós achamos que merecemos algo porque nós talvez estamos na igreja, porque nós guardamos o sábado, porque nós devolvemos o dízimo. Será que de certa forma nós achamos que isso nos torna mais importante do que aqueles que às vezes estão fora, mas que retornam com o coração totalmente aberto? É isso que Jesus está ensinando. Então, é, Deus se importa muito, né, com aquele ele que volta e ele recebe de braços abertos. O pai ainda trata com amor o filho mais velho, né, que na verdade está agindo com rebeldia dentro dessa parábola. Eu quero ler com os irmãos alguns trechinhos, né, do livro Parábolas de Jesus, em que Ellen White comenta essa atitude do irmão mais velho. Ela diz assim: pelo irmão mais velho foram representados os impenitentes judeus da época de Cristo, como também os fariseus de todas as épocas, que olhavam com desprezo aqueles que consideravam republicanos e pecadores, porque eles mesmos não caíram no mais degradante vício, enchiam-se de justiça própria. Jesus Jesus, essa gente ardilosa em seu próprio terreno. Então, assim, Jesus fala dessa gente, né? Ela diz aqui, olha que é uma advertência para esses homens que olhavam com desprezos aqueles que se consideravam publicanos e pecadores. E não sei se os irmãos já perceberam, mas há um senso, às vezes, de justiça própria, né? Que pode haver em nós. Não estou olhando aqui para a vida dos outros, posso olhar, devo olhar para a minha vida, mas que a gente percebe também dentro da igreja, e às vezes em algumas circunstâncias, em alguns momentos. E esse senso de justiça própria parece não às vezes aceitar a vinda de pecadores à igreja, né? E nós corremos o risco de estar como esse filho mais velho, que estava dentro de casa, mas não servia a Deus com amor, não servia o Pai, né, com um verdadeiro amor. Ou seja, de fato, eu estava esperando uma recompensa pelo que ele fazia, pelos seus atos em si. Em outras palavras, uma salvação pelas obras. Ou seja, este homem, este filho mais velho, ele estava basicamente perdido dentro da igreja também, como representa também a parábola da dracma, e tinha um senso de justiça própria. Não sei quantos leram já aquele livro do Alejandro Bullion, né? Ele não fala na sensação de justiça própria, ele não fala ali de uma salvação pelas obras, mas ele comenta, né, que ele viveu por um tempo já no ministério e se sentia perdido dentro da igreja. É um livro muito bom, que de Conhecer Jesus é Tudo. Se você não leu, leia esse livro. E ele comenta sobre isso. Então, o fato de estarmos na igreja necessariamente não significa que nós estamos salvos, né? Nós precisamos servir a Deus por amor, né? E amar as pessoas que também se achegam. No verso 29, a gente entende o seguinte, que o problema era que o irmão mais velho trabalhava com, com o espírito de servo e não de filho. Ele reivindicava por direito, porque ele merecia. Então, ele se indignou quando o pai recebeu o filho mais novo. Ele trabalhava como servo não no sentido de servir por amor, mas como servo no sentido de somente um escravo que faz para merecer algo. E é assim que ele trabalhava. Ele não tinha a sensação de filho. E isso pode acontecer em nossa vida cristã também. Nós acharmos que Deus se impressiona com os nossos atos e achar que nós merecemos algo e desdenhar aqueles que às vezes se achegam a Cristo com o coração totalmente aberto, né? Nós às vezes temos a tendência de julgar os pecadores, entre aspas, né? Como se nós não fôssemos também. Então, esse é um senso de justiça própria que pode nos atingir e pode, na verdade, nos afastar de Cristo mesmo estando dentro da igreja. Ellen White também comenta o seguinte, que o filho mais velho, ele esperava ser recompensado por suas atitudes, esperava impressionar o pai por sua maneira de servir e então receber a recompensa. Com isso, ele acusava o irmão mais novo.
No verso 30 ele diz assim, né? Esse teu filho, no verso 30 ele diz: Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele o novilho cevado. Então, parece que quando ele diz esse teu filho, ele quer dizer que era mais justo que o irmão e que o pai, né? Porque o pai era injusto por estar recebendo tão bem um filho que desperdiçou ali tudo e, vamos dizer assim, bagunçou e está voltando. E também estava julgando, né? Julgando o pai por receber bem e julgando o irmão também, né? Por ter passado por essa vida. Em um nível mais perto, nós poderíamos dizer que o filho mais velho representa as vítimas do legalismo, né? Os chamados perfeitos, entre aspas, né? Marcados por um complexo de superioridade que existem dentro da igreja, esse tipo de pessoa, né? Pessoas que às vezes são vítimas desse legalismo e se sentem perfeitos e se sentem superiores àqueles que estão chegando. Por que que eu estou falando sobre esse tema? Você deve estar pensando assim, né? Mas a gente está falamos sobre reavivamento, reforma, santificação, porque esse é um risco que nós corremos dentro da igreja, né? Acreditar que muitas vezes, pelo que nós fazemos, nós somos superiores àqueles que são talvez novos na fé ou que estão se achegando, né? Então, é preciso que a gente entenda de que nós somos servos de Deus e devemos servi-lo por amor, servir com todo o coração. E nós corremos o risco, eu volto a dizer, de servir a Deus esperando uma recompensa, como se os nossos atos fossem impressionar a Deus. Eu confesso que, às vezes, qualquer um de nós podemos cair nisso, nessa ideia de que Deus deve se impressionar porque eu sirvo Deus tão bem, né? Eu guardo o sábado como ninguém, às vezes eu, né, estudo a lição da escola sabatina como ninguém, eu faço outra coisa aí como ninguém, mas nós precisamos entender que nós devemos permanecer em Cristo, que em nós não há justiça, mas nós somos revestidos da justiça de Cristo. Porque se houver em nós qualquer pontinha de justiça própria, nós nos afastamos de Cristo. Nós estamos nos afastando, nós estamos na verdade, tirando as vestes de justiça de Cristo sobre nós. E isso pode nos enganar. Nós achamos que estamos é, salvos dentro da igreja e muitas vezes podemos estar perdidos dentro da igreja, como esse filho mais velho que não abandonou o pai, mas servia o pai com interesses pessoais, né? E buscando realmente impressionar ali e receber a sua recompensa. O filho mais velho também ele é um exemplo, né? Daqueles que estão distantes de Deus, mas estão dentro de casa. Então é para a gente refletir na nossa vida, né? Como nós estamos hoje, a nossa fidelidade a Deus, né? A nossa comunhão com Deus, a nossa entrega total. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, eu estive em um momento, e eu vi isso ontem, né, de uma pessoa também, dizendo assim, na igreja, né? Eu estava nos últimos momentos da minha vida dentro da igreja, mas estava afastado de Deus. Eu não sei se você já se sentiu assim, estando dentro de casa, mas longe do Pai. Esse é um risco que nós corremos, né? Às vezes a gente crendo que se nós não saímos da igreja, se nós continuamos frequentando a igreja, a gente às vezes acha que está tudo bem, mas às vezes não está tudo bem. Nós podemos estar dentro de casa, mas afastados do Pai. Então, o Senhor nos chama a viver uma verdadeira vida de relacionamento com Ele, a viver uma vida de intimidade com Ele. O filho mais velho chega a dizer que ao pai que nunca transgrediu os seus mandamentos, mas na verdade ele desonrou, né, o seu pai. Então, qual é a diferença entre o irmão mais novo e o irmão mais velho? É que o mais novo é um pecador confesso. Ele reconheceu que se afastou do Senhor. E o mais velho é um santo, uma pessoa santa, mas é um hipócrita, né? E essa doença ela é mais difícil de curar do que a doença do pecador confesso, do que aquele que acha que já talvez já tem uma vida, já alcançou um nível de santidade que não precisa crescer mais na fé. E o pai se humilha e trata com amor os dois filhos. Ele trata o filho, o pecador arrependido, e trata o mais velho também. Ou seja, tem cura para aqueles que são talvez o irmão mais velho da parábola, que o pai também recebe de braços abertos. Amém? Qual é o ensinamento aqui, irmãos?
Deus ele está de braços abertos para nos receber. Se nós estamos fora, perdidos fora, ou se nós também estamos perdidos dentro. De qualquer forma, o Pai nos recebe de braços abertos para que a gente se achegue com o coração entregue totalmente a Ele. Eu vou ler mais um texto, final aqui, uma citação em que diz assim, ó: a inesperada oferta de amor diante do ato de pública humilhação tem sua contrapartida na cruz. O Deus descrito por Jesus na parábola transcende a divindade mesquinha, vingativa e autoritária que é o fruto de nossa criação. Deus não necessita possuir nada. O que ele tem, ele oferece. Para ele, a única resposta satisfatória é aquela que brota do verdadeiro amor. Então, a ideia da reflexão de hoje é levar a cada um de nós a pensarmos o porquê nós servimos a Deus, como nós servimos a Deus, por que nós servimos a Deus. Todos nós aqui, estamos dentro da igreja, estamos dentro de casa. E eu espero que nenhum de nós estejamos perdidos dentro de casa, mas pode acontecer. E o mais novo, né, ele estava totalmente fora, ele termina dentro de casa. Perceberam isso? Que era um pecador, confesso. O mais velho, que pretendia estar dentro, parece que permanece fora, porque rejeita tanto a atitude do pai quanto a atitude do irmão mais novo. O mais novo, que era tido como mau caráter, entra na festa, enquanto o santo, entre aspas, e bom, permanece fora da festa. Então, que o Senhor nos ajude a servir a Ele todos os dias por amor, né? Que nós não venhamos a ter o senso de justiça própria, mas realmente nos vestir com as vestes da justiça de Cristo. Que se nós estamos, né? Se alguém de nós, em algum momento, se sente aqui perdido dentro de casa, que o Senhor alcance nosso coração. Que nós venhamos, na verdade, Ele está alcançando, que nós venhamos abrir o nosso coração a Ele e realmente permitir que Ele faça morada, né? Que nós possamos entender todos os dias que a vida cristã, ela depende de uma entrega diária, né? O que nós fizemos ontem vai ajudar também para a nossa vida cristã hoje, mas é necessário uma entrega todos os dias. Vai ajudar para a nossa vida cristã hoje, o que nós fizemos ontem, mas não é suficiente. O que é suficiente é todos os dias pela manhã refazer a nossa entrega da vida a Deus, entender os motivos, né, pelo quais nós servimos ao Senhor. E a ideia aqui é que não importa, irmãos, se somos pecadores que estão fora ou se, né, estamos perdidos dentro. Jesus está de braços abertos para nos receber. Então, que você mais um dia, né, peça perdão pelos seus pecados, eu vou pedir pelos meus também, e que nós venhamos nos entregar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero te servir verdadeiramente por amor. Afasta de mim qualquer senso de justiça própria e faz-me mais semelhante ao Senhor. Que Deus te abençoe. Quero ver se alguém colocou algum pedido aqui, ninguém colocou no chat. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo, entregando a nossa vida nas mãos de Deus nesta manhã. Soberano Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos de refletir em tua palavra. Ó Deus, nós entendemos aqui nesta manhã sobre essas duas classes que há de membros dentro da igreja, né? Senhor, nós queremos nos entregar em tuas mãos, para que o Senhor realmente transforme o nosso coração, não importando se estamos perdidos fora ou perdidos dentro. A tua graça maravilhosa nos alcançou e nos chama a viver um verdadeiro relacionamento contigo. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, afasta de nós o senso de justiça própria e ajuda em todos os dias de nossa vida nos revestirmos das vestes de Cristo e que sejamos assim mais semelhante a ti. Ó Deus, queremos entregar em tuas mãos também o nosso dia, as nossas atividades. Cada um de nós vamos para o trabalho, temos também decisões a tomar. Queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e o poder do teu Santo Espírito no dia de hoje. Também proteja-nos, ó Deus, a nós e as nossas famílias. Nós nos entregamos em tuas mãos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe.
Tenham todos um ótimo dia e voltamos então amanhã às 5h30. Um grande abraço e até amanhã.